Declaração anual no Day Trade. Muitas pessoas não sabem fazer, muita gente faz errado, muita gente nem sabe que é obrigatória a modalidade de Day Trade declarar imposto de renda. Por esse motivo, infelizmente, fica aí com o CPF bloqueado, fica com alguma restrição. Então, nesse vídeo eu vou tirar as principais dúvidas referente a essa modalidade de Day Trade na declaração de imposto de renda, também mostrar o passo a passo para você realizar a sua declaração das suas negociações que você realizou no Day Trade. Vamos mostrar as notas de corretagens, como extrair os dados das notas de corretagens, como baixar o programa da Receita Federal, instalar os primeiros passos ali dentro do programa e também onde você inserir cada dado das suas notas de corretagem, dos seus cálculos já prontos, para você entregar a sua declaração de forma correta e evitar de ter problema com a Receita Federal. Então fica nesse vídeo que a gente vai ver tudo isso e mais. Bom, pessoal, primeiro eu quero deixar aqui a minha gratidão. Já tem 3 anos aí que eu já trago esse tipo de vídeo com a modalidade de Day Trade. Esse ano a gente vai ter de outras modalidades também referente à declaração de imposto de renda. E eu fico muito feliz de já ter ajudado tantas pessoas a realizar suas declarações de imposto de renda, como essas pessoas que deixam esses comentários aqui. Então eu fico muito feliz, obrigada a cada um que tirou o seu tempinho deixar essas mensagens, esses comentários aqui nos vídeos anteriores. Isso me motiva a sempre estar melhorando os vídeos aqui no canal para poder ajudar e atingir mais pessoas também. E agora, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse vídeo, que é realmente muito importante, é a gente conversar sobre algumas dúvidas que são realmente as principais, que a galera sempre está deixando nos comentários. Então já vou deixar respondido aqui essas dúvidas. Independente do ano, essas dúvidas são as mesmas, as regras continuam as mesmas. Então, se você está começando agora, quer entender melhor como fazer a sua declaração em relação ao Day Trade, assista esse pedaço do vídeo que é muito importante. Eu tenho certeza que essas dúvidas que outras pessoas deixaram também pode ser a sua dúvida. E depois de responder essas dúvidas, a gente já vai para o passo a passo, realmente na prática, para resolver essa parte da declaração de imposto de renda em relação ao Day Trade. E a primeira pergunta é essa daqui. Me ajudem, por favor. Eu tive lucro no mês A, mas fechei o mês negativo. Preciso pagar a DARF sobre o lucro ou não? Eu deixei a minha resposta para ele aqui, mas já deixando a resposta aqui para vocês, que tem essa dúvida também. Gente, declaração de imposto de renda é uma coisa e DARF é outra. DARF, ele é um imposto que a gente paga mês a mês quando a gente tem lucro. Nesse caso, a gente está falando de Day Trade, então lucro sobre Day Trade. Então, se você teve lucro, você vai ter que pagar DARF. Agora, se você fechou negativo o mês, como foi o caso dessa pergunta, você não gera DARF, mas declarar imposto de renda você é obrigado. Essa outra dúvida é mais ou menos sobre esse assunto e foi dito o seguinte: preciso gerar a DARF nos meses positivos, mesmo estando negativo dos outros meses anteriores? Se você está negativo no mercado, né, contando aí, por exemplo, janeiro você ficou negativo R$100, fevereiro você ficou mais R$150 negativo, somando R$250 negativo. Chegou março, você teve R$200 de lucro. Então, se você já estava R$250 negativo e agora está 200 positivo, você está negativo ainda R$50 no mercado. Então, não tem que pagar DARF, não tem que gerar DARF, você só gera DARF a partir do momento que você se positivar no mercado. Essa outra dúvida, como vou pagar multa onde só tive perda? Isso aqui já é interessante até deixar aqui, porque, gente, se vocês não entregarem a declaração de imposto de renda na data certa, na data correta, vocês vão ter que depois fazer a declaração de toda forma, porque é obrigatório, e vai pagar multa. E você paga multa não é porque você está negativo no mercado. Você paga multa se você atrasar na sua declaração de imposto de renda. Então, não percam o prazo. Vamos lá, essa pergunta é muito importante. Olá, Lorena, me tira uma dúvida. Esse campo onde coloca 1%, eu não entendi muito bem. No caso, esse 1% quer dizer o quê? É obrigado colocar esse 1%? Fiz operações no ano de 2022, iniciado em agosto e finalizado em dezembro. Dentro desses meses, só prejuízo. Nenhum desses meses tive lucro. Em relação a 1% que você citou, não entendi onde vou encaixar ele. No caso, 1% de quê? Essa pergunta é muito importante porque no outro vídeo eu até falei sobre a questão de 1%, né, que fica retido na fonte, que a gente tem que fazer a somatória para inserir ali na declaração de imposto de renda. Inclusive, quando a gente passar para a parte prática, onde eu vou mostrar o passo a passo de como realizar a declaração, eu vou mostrar onde vocês vão colocar esse 1%. Esse 1% primeiro, ele é o quê? Ele é 1% do imposto que já fica retido nas notas de corretagem. Então, mesmo você tendo ficado um mês no negativo,
Se você teve um único dia positivo no mercado entre o mês todo, esse 1% ele já foi retido na nota de corretagem, 1% sobre o lucro que você teve naquele dia. Então é muito importante você declarar esse 1%, porque quando você se positivar no mercado, tem esse reaver aí para você. Beleza, ficou agosto negativo, mas dentro do mês de agosto teve um dia que você ficou no positivo, na nota de corretagem vai mostrar esse 1% retido na fonte. Fica aí no vídeo que quando a gente passar para a parte prática, eu vou mostrar na nota de corretagem onde fica esse 1% também. Então, sim, mesmo você estando negativo no mercado, fechou o mês no negativo, mas dentre esses dias que você operou, teve um dia que seja no positivo, tem sim esse 1% que já fica retido ali na nota de corretagem. Próxima pergunta. Olá, qual o valor de isenção mensal? 20 mil? Que não precisa pagar a DARF? Gente, no day trade, aqui a gente tá falando de day trade. Se você ficar positivo, que seja 100 reais no mês, você é obrigado a pagar a DARF. Então não tem isenção no day trade. Outra pergunta. Mesmo só tendo prejuízo no day trade, gera multa? Então, como eu respondi ali no começo, não é que gera multa por você estar no negativo. Gera multa de você não ter cumprido com a sua obrigação de entregar a declaração de imposto de renda. Então, não deixe de declarar. Porque sim, depois você vai ser obrigado a declarar de toda forma, porque se você não declara, o seu CPF vai entrar em modo de restrição. Em algum momento você vai precisar do seu nome para alguma coisa, o seu nome vai estar com restrição, você vai ter que, por obrigação, declarar o imposto de renda em atraso e aí sim você vai ter que pagar a multa por isso. Próxima pergunta. Isso é para qualquer valor que foi vendido ou comprado na bolsa? Independente do valor que você saiu negativo ou positivo na modalidade de day trade, é obrigado a declarar imposto de renda. No caso, as operações que eu fizer em 2023 vou declarar em 2024? Deixei selecionada essa pergunta, eu acho bastante importante porque assim, sempre, pessoal, na declaração de imposto de renda, a gente vai declarar em um ano referente ao ano anterior. Então, se nós estamos em 2024, nós vamos declarar tudo o que foi realizado no ano de 2023. Todos os anos são assim, até porque você precisa declarar do primeiro dia até o último dia do ano. Então, não vai ter como, de toda forma, declarar dentro do ano. Então, a Receita, ela sempre abre esse prazo aí, como a gente já falou, da data. E é nesse prazo que você deve fazer a sua declaração de imposto de renda. Ah, deixou atrasar, passou do tempo, aí você pode realizar ainda a declaração, só que você vai estar entregando ela com atraso e assim gerando uma multa para você pagar. Próxima pergunta. Oi, Lorena. Em uma pesquisa que fiz, diz que para esse ano a regra mudou. Deve declarar o imposto de renda em 2023? Quem? No caso do ano passado, mas a regra segue para esse ano. Realizou operações na Bolsa de Valores e rendeu acima de 40 mil ou teve ganho de capital acima do limite de isenção. Minha dúvida é, se você não se equivocou em sua explicação com as regras antigas. Eu deixei até aqui mostrando, se você entrar lá no site da Receita e pesquisar sobre isso, você vai ver. Essa regra não é para a modalidade de day trade. A modalidade day trade ainda permanece a mesma. Se você teve R$1 de prejuízo ou se você teve R$1 de lucro, você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Muito bom vídeo. Tenho ainda uma dúvida. Operei day trade em 2021 e declarei em 2022 e foi só prejuízo. Em 2022, operei e foi a mesma coisa. Agora, em 2023, tenho que declarar as perdas de 2022. E minha dúvida é referente ao primeiro campo de janeiro. Eu coloco a perda de janeiro de 2022 ou a perda de janeiro de 2022, mas todas as perdas de 2021 somadas junto. Isso não precisa fazer e o sistema sabe das perdas anteriores e vai somando ano a ano na receita. O que eu quero é ainda ter validado as minhas percas, que são muitas, para que eu possa ainda ficar isento de pagar 20% até abatê-las. Essa pergunta foi bastante interessante e quando a gente estiver lá na parte prática, eu vou mostrar onde coloca essa questão das perdas e é muito importante. Para todo mundo que opera day trade, tem que ter aí uma planilha ou um programa que mostre como está sendo aí ano após ano seus lucros ou que seja prejuízos. E nesse caso aqui, realmente em janeiro é o único campo que tem habilitado para colocar um valor se tiver prejuízo dos anos anteriores. Então, se você tem prejuízo dos anos anteriores, você deve inserir nesse campo que eu vou mostrar também. Se é de vários anos anteriores, você realmente vai colocar o acumulado, porque de um ano para o outro, você vai ter perdas a mais ou você vai ter lucros para abater aquele prejuízo. Então, você sempre vai ter que atualizar esse campo se você ainda está no prejuízo. E sobre essa questão do 20%, é que se você está no positivo, você paga a
a DARF de 20% sobre o lucro que você tem no day trade. Então é muito importante realmente declarar todas as perdas, porque só quando você passar por positivo em relação a todos os meses passados, independente de ser 1, 2, 3 anos para trás, que estiverem no negativo, só depois de você passar para o positivo é que você começa a pagar DARF. Próxima pergunta. Tá, entendi, mas na declaração mês a mês tem que preencher o bruto ou o líquido do mês? Bom, gente, não tem declaração mês a mês. O que é mês a mês, mensal, são as DARFs. Se estamos no positivo no mercado, a gente paga mês a mês as nossas DARFs, que é o imposto que a gente tem que pagar sobre as nossas negociações. E para você fazer essa somatória, já respondendo a pergunta, se for o caso de DARF, você sempre vai pegar o resultado final da sua nota de corretagem, já descontando todas as outras taxas. Próxima. Fantástico seu vídeo, muito obrigada. Parabéns e Deus abençoe muito. Amém, muito obrigada. Fiquei com uma dúvida que não entendi no vídeo. Exemplo, se o mês fechou no negativo, eu preciso só colocar o resultado final negativo ou também devo calcular o imposto retido na fonte dos dias que fiquei positivo dentro daquele mês negativo? Muito boa essa pergunta. Mesmo tendo ficado no negativo, tem os dias positivos ali, você vai sim somar esse 1% que ficou retido na fonte para inserir ele ali dentro do mês da declaração. E também somar o final dos dias positivos para abater nos prejuízos do mês. Para saber o lucro total do mês, eu preciso apenas somar os valores líquidos das notas de corretagem do mês inteiro? E é isso aí, você vai pegar todas as suas notas de corretagem, somar todos os valores líquidos positivos e subtrair pelos valores negativos do mês. Me tira uma dúvida. Se fechar negativo o mês, mas se teve alguns dias que foi positivo e foi descontado o imposto de renda retido na fonte, coloca assim mesmo o imposto de renda retido na fonte? Sim, gente, porque você vai estar declarando que já foi descontado de você 1% naqueles dias que você saiu positivo. Amei o vídeo, achei uma didática fácil e bem explicativa, muito obrigada. Você pode tirar uma dúvida que ficou? Como é feito esse cálculo dos valores para colocar na declaração? Já peguei o informe de rendimentos na corretora, mas não entendi como faz esse cálculo. Bom, gente, sobre a questão de informe de rendimento, aparece também os valores, mas se você quiser entender melhor, pegue as notas de corretagem. Nas notas de corretagem vai ter ali no final da nota todos os seus valores, e aí você vai ver os dias que você ficou no positivo, os dias que você ficou no negativo, e aí é só você somar todos os dias positivos e subtrair pelos negativos. Muito bom o seu vídeo, obrigada. Muito esclarecedor, mas fiquei com uma dúvida em relação aos 19% que é calculado sobre a receita líquida e paga mês a mês. Na declaração, você menciona apenas aquele 1% que já vem descontado pela corretora na nota de corretagem. Como fica esse outro percentual na declaração? Gente, esses outros 19% é a DARF que a gente é obrigado a gerar todo mês sobre o lucro para a gente pagar. E aí, ali na declaração, tem um campo também para a gente inserir os impostos que foram pagos. Então, eu vou mostrar para vocês também. Então, 1% já é retido na nota de corretagem e esses outros 19% é obrigação nossa fazer ali, gerar a DARF e tá pagando mês a mês. Bom dia, ótima explicação, muito obrigada. Só fiquei em dúvida uma parada. Eu preciso declarar o imposto de renda dos meses que não operei no mercado? Ou eu preciso por, sei lá, vamos supor que eu não tenha operado o mês de fevereiro. Na hora de prescrever essa informação ali no programa, eu posso deixar 0? Valeu, tamo junto. Sim, gente, a declaração, você tem que realizar ela, mesmo se você operou um único dia, por exemplo, no ano todo. Os dias que você não operar é só deixar em branco. E bom, pessoal, depois a gente falar um pouquinho aí sobre essa questão das dúvidas, né, que realmente muita gente deixa as mesmas dúvidas, então acredito que também vai ajudar muitas pessoas que estão chegando pela primeira vez nesse tipo de vídeo. E agora a gente vai falar sobre as datas. Neste ano de 2025, o prazo deve se iniciar aí no dia 17 de março e ir até o dia 31 de maio. Se o calendário da Receita permanecer como os anos anteriores, vai ser essa data aí. Então já fiquem ligados nessa data para não perder o prazo, porque como a gente já sabe, perder o prazo tem multa por atraso da entrega de declaração de imposto de renda. E bom, a gente já tirando essas dúvidas, já falando sobre a data, então a gente já vai para o primeiro passo, que é o quê? Ter o programa instalado no seu computador, aí se você mesmo vai fazer, né? Então vamos aqui. Eu já falei se você mesmo vai fazer, mas caso alguém que esteja assistindo esse vídeo, por um motivo de, às vezes, falta de tempo ou alguma coisa quiser contratar o nosso serviço, a gente também presta esse serviço, a gente declara imposto de renda também nas modalidades, principalmente aí de renda variável, de negociações na Bolsa de Valores no geral. Nós já temos alguns anos realizando esse tipo de serviço. Então, se é o seu caso, se você quer que a gente faça esse serviço para você de forma certinha, tudo organizadinho, é só chamar a gente no link do WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo.
E bom, então vamos lá para o primeiro passo a passo. E bom, pessoal, então partindo aqui, esse daqui é o site para vocês baixarem o programa para a gente realizar aí a declaração de imposto de renda. Eu vou estar deixando esse link aqui na descrição desse vídeo também. Bom, aqui o programa de imposto de renda pessoa física do ano de 2024, porque a Receita ainda não liberou do ano de 2025. Eu já estou realizando esse vídeo mais rápido aí para a gente não perder o tempo e vocês já ficarem cientes do que tem que fazer. Então, assim que a Receita liberar o prazo, vai estar aqui o programa do ano de 2025 para a gente declarar em relação ao ano de 2024. É sempre assim. Então, a gente vai vir aqui em baixar programa, aí é só salvar no computador. Salvando, é só executar o programa e concluir a instalação. E bom, com a instalação já realizada, tá o ícone aqui na área de trabalho, é só a gente dar 2 cliques e o programa já vai abrir. Lembrando, para esse ano vai estar o ano de 2025. Então, a gente vai vir aqui em Nova, se é a primeira vez que você vai realizar a declaração em Nova, iniciar declaração em branco. Aqui a gente vai colocar o CPF e o nome completo. E bom, eu coloquei aqui a minha, até no meu nome, coloquei como uma retificadora, porque eu já entreguei a minha declaração, mas para mostrar para vocês como que é. Bom, essa é a parte inicial do programa, então a primeira coisa que vocês vão fazer é vir na identificação do contribuinte. Eu limpei todos os meus campos por medida de segurança de informações. É só vocês preencher todos esses campos aqui, que precisa ser preenchido. De vocês vão ser aqui, ó, declaração de ajuste anual original. A minha estava aqui porque eu já entreguei a minha declaração, né? Se eu fosse fazer uma retificação, seria aqui. Inclusive vai ter vídeo de como realizar a retificação também. Então, os primeiros passos no programa é aqui. Em relação ao day trade, a gente vai vir aqui, ó, renda variável, operações comuns e day trade. Até limpei todos os meus dados aqui também para mostrar para vocês como que faz, mas vai ser nessa parte aqui que a gente vai inserir as nossas informações em relação ao day trade. Mas antes disso, a gente precisa realizar os cálculos. E bom, pessoal, para a gente realizar os cálculos e ter aí as informações que a gente vai inserir na nossa declaração, a primeira coisa que a gente precisa ter em mãos, as nossas notas de corretagens. Com as notas de corretagem, a gente vai ter os dados que a gente precisa extrair, a gente realizar os cálculos para depois a gente inserir aqui dentro do programa da Receita. Eu deixei separado umas notas de corretagens aqui para a gente preencher uma planilha que eu utilizo, que é muito prática também, para a gente realizar esses cálculos. Já vou mostrar esse processo para vocês. Então, vamos para o entendimento aqui do que é uma nota de corretagem, quais dados a gente precisa extrair e realizar esses cálculos para a gente ter os cálculos prontinhos para a gente colocar ali na declaração de imposto de renda. Essa daqui é uma nota de corretagem que a gente vai precisar de olhar aqui no final da nota. A gente vai precisar desse total líquido da nota e também do imposto de renda retido na fonte. Então, o que a gente vai fazer? Para isso, eu já deixei a planilha aqui pronta. Eu tenho essa planilha que ajuda demais, facilita muito para a gente inserir os nossos dados. Como que vai funcionar? Vamos colocar aqui, ó. Dia 1º, começamos aí no dia 2 de janeiro do ano de 2024. Vamos aqui na nota de corretagem e a gente vai colocar aqui, ó, total líquido da nota, 320,78. Então, a gente vai colocar aqui 320,78. Tem o imposto de renda retido na fonte, que é esse 3,24. Então, a gente vai vir aqui e colocar 3,24. A gente vai fazer isso com todos os dias operados. Inclusive, essa planilha é muito boa, porque ela entrega também a questão de valor que você tem de pagar de DARF no final do mês. Mas aqui a gente vai preencher tudo primeiro, e aí depois a gente tem o resultado final. Então, vamos lá. Aqui a gente vai pegar nota de corretagem por nota de corretagem. Essa aqui foi menos 193,60. Então, você vai colocar aqui menos 193,60. E no dia que é negativo, não tem imposto de renda retido na fonte. Vamos para o próximo dia. 196,76. 196,76. Imposto de renda retido na fonte, 1,98. Então, 1,98. Enfim, esse aqui você vai colocar conforme as suas notas de corretagem. Vamos supor que aqui teve R$100 de lucro, né? R$1 de imposto de renda retido na fonte, menos R$50, né? Não tem imposto de renda. Então, assim, mais R$100 aqui, então você vai preencher conforme os seus cálculos. E aí aqui essa planilha já é legal também, que ela dá o resultado líquido, o que foi o imposto de renda que ficou retido na fonte, o que é o imposto de renda que a gente tem que pagar de imposto, né? De DARF, que é os 20%, só que como você já pagou 1%, a DARF emitida seria nesse valor. Então essa planilha ela ajuda demais, então você vai preencher todos os dias, olhar todas as suas notas de corretagens, né? Vamos supor que você teve mais um prejuízo aqui de R$70, então coloca menos R$70. Então vai olhando todas as suas notas de corretagem, preenchendo, tá? E aí aqui a gente vai ter o resultado
que a gente precisa informar lá na declaração de imposto de renda. Se você gostou dessa planilha, ela está disponível também, é só você chamar no link do WhatsApp que está na descrição do vídeo e solicitar que eu já te envie as informações para você ter essa planilha também. Que realmente é uma planilha que ajuda tanto para a declaração de imposto de renda, para você continuar gerenciando as suas negociações no day trade, porque ela vai atualizando ano a ano, e também para você já ter o cálculo exato do que você tem que pagar de DARF no final do mês. Bom, vamos supor que é apenas isso daqui que a gente realizou no mês de janeiro lá do ano de 2024. Lembrando que esse resultado de 2023 na planilha aqui é caso você esteja negativo em anos passados, aí você vai carregando esse saldo aqui, porque a planilha, ó, eu já deixo ela atualizada desde o ano de 2020, a gente está aqui com a planilha 2025 já pronta, que a gente está atualizando já os dados também. Mas caso você esteja negativo, você vai colocar esse saldo aqui, porque a gente sabe que tem esse saldo a reaver. Mas tendo esses cálculos prontos, aí a gente já volta para dentro do programa, aqui da Receita, e vamos supor aqui, ó, em janeiro, eu operei em índices futuros. Então, o lugar que eu vou declarar é aqui, ó, mercado futuro, índices, day trade. Aqui eu vou colocar o meu resultado. Se o meu resultado ficou ali 403,94, 403,94, informei. É isso aqui que a gente precisa realizar, é esse campo. E o outro campo que a gente precisa colocar é aqui, ó. IR fonte day trade no mês. Nesse local, você vai colocar o seu imposto de renda retido na fonte, que foi de 7,22. Então, você vai vir aqui no programa e colocar aqui, ó, 7,22. Pronto. Se janeiro foi apenas isso, é isso que eu vou fazer. Lembrando, gente, que depende do ativo que você operou. Eu preenchi aqui, por exemplo, se esse fosse o meu cálculo, na parte de day trade, porque eu operei índice, mas vamos supor que você fez day trade em ações, então você preencheria aqui e não aqui em índice. Então você vai ver o que foi o seu day trade para colocar no campo correspondente, na linha correspondente aqui no programa, para você não fazer de forma errada, tá? E aí, pessoal, você vai ver que tem aqui uma abazinha, ó, para todos os meses, tá vendo, do ano, de janeiro a dezembro. Eu preenchi janeiro. Aí eu venho aqui em fevereiro e coloco o meu resultado de fevereiro, depois de fazer os cálculos lá na planilha, né? Então, vem aqui, coloco os seus resultados e o imposto de renda retido na fonte referente a todos os meses. Vamos supor que em fevereiro eu fiquei no negativo. Como que eu coloco esse negativo? Vamos supor que eu fiquei menos R$100. Sinal de menos 100. Pronto. Vamos supor que eu tive lá R$1 de imposto de renda retido na fonte. Coloco R$1 aqui. O próprio sistema ele já vai recorrendo aí os seus lucros, prejuízos, vai calculando de forma automática também. Mas lembrando, vocês têm que colocar todos os meses. Vamos supor que em março eu fiz day trade foi em ações e tive aí R$400 de lucro. Então vou colocar R$400 aqui e não aqui no índice. Lembrando também que tem que colocar o imposto de renda retido na fonte. Vamos supor que foi R$20. Vem aqui e coloca os R$20. Tem aqui o campo para a gente colocar e informar o imposto, foi pago também, né? Porque a gente precisa pagar DARF sobre os lucros, então você vai fazer isso de janeiro a dezembro, todos os meses. Lembrando que a planilha tem aqui todos os meses para a gente calcular. Então vamos supor lá que em abril, por exemplo, a gente teve um único dia de operação e teve R$5.000 de lucro no mês. R$50 de imposto retido, então o resultado já vai ser esse daqui, o valor da DARF você paga essa daqui. Então a planilha ela colabora, ajuda, otimiza o tempo, né? Já vai otimizar o tempo entregando o cálculo, né, mensal do que a gente vai declarar, ou o valor que a gente tem que inserir lá na declaração de imposto de renda, o imposto de renda retido na fonte, que é aquele 1% que já fica na nota de corretagem, o que é o 20% de imposto que a gente é obrigado a pagar em cima do day trade, e o valor que a gente tem que emitir de DARF, porque a DARF a gente tem que colocar de 19%, né? Porque se a gente já paga 1% que já fica na nota de corretagem, a gente paga o 19%. Então aqui a planilha ela já calcula de forma automática tudo que a gente precisa realizar de cálculos, tanto para pagamento de DARF e também da declaração de imposto de renda. Então a planilha ajuda demais. Se você tem interesse, chama no link que está aí na descrição do vídeo e solicita pela planilha que eu já te mando as informações para você obter. E aqui dentro do programa, então, em relação ao day trade, você vai inserir justamente nesses campos. Você vai olhar o ativo que você operou. Se foi índice, você vem aqui na parte de day trade e coloca o seu resultado, nunca esquecendo de colocar também o imposto de renda retido na fonte. Beleza.
Se a sua declaração que você precisa entregar para a Receita, a única coisa que você é obrigatória em relação ao day trade, você preenchendo de janeiro a dezembro, ou que seja nos meses que você operou, esses campos, que é o campo do resultado, na linha correspondente do ativo, e também o imposto de renda retido na fonte, a sua declaração está pronta para ser entregue. Já vou deixar um detalhe aqui, que em janeiro tem um campo que ele, apenas no mês de janeiro que ele tem esse campo, que é esse daqui, ó, resultado negativo até o mês anterior. Esse campo é para as pessoas que carregam débitos de anos anteriores. Então, se você está negativo no day trade de anos passados, você vai inserir nesse campo aqui. Exemplo, vamos supor, esse aqui, a declaração está no programa de 2024, né? Vamos supor que lá nas minhas negociações que eu realizei na outra declaração, eu fiquei com prejuízo anual aí de 5 mil reais. Então, você vai vir aqui e colocar 5 mil reais. Não precisa colocar o sinal de menos, porque aqui já está dizendo resultado negativo até o mês anterior. Esse campo ele é habilitado apenas no mês de janeiro, porque justamente isso, você vai carregar os seus prejuízos passados para a nova declaração, porque assim você tem esse prejuízo a reaver nos seus lucros futuros em relação ao pagamento de DARF. Então, vamos supor que aqui você ficou no negativo. Se é o seu caso, você não esquece de colocar o seu resultado negativo, porque além de ser muito importante para a declaração ficar de forma correta, você também tem esse prejuízo a reaver futuramente quando você começar a ter que pagar os impostos pelos seus lucros. Então, beleza, Lorena, o meu negócio é esse, é day trade apenas, inserir, se eu fiquei no negativo, inserir os meus dados ali no negativo em janeiro, já declarei aí de janeiro, já informei, né, de janeiro a dezembro, nos campos correspondentes ao meu resultado mensal, que eu obtive através da planilha, por exemplo, dos seus cálculos. Feito isso, é só day trade, a única coisa que você vai vir aqui, ó, entregar declaração. Quando você for em entregar a declaração, no meu caso não tem jeito aqui, porque a declaração já entregue, eu zerei toda a minha declaração, inclusive vou até cancelar isso aqui para não alterar minha declaração, né? Mas você vai vir entregar declaração. Mas eu fui entregar uma declaração de um cliente, né, esses dias, inclusive se você precisar do nosso serviço, é só chamar no WhatsApp, a gente realiza tudo isso aí para você também, se você tiver outros afins, né, para declarar também, a gente realiza. E eu tirei o print para mostrar para vocês. Assim que a gente vai entregar a declaração, vai aparecer essa janelinha falando que foi transmitido com sucesso, que foi entregue com sucesso a sua declaração. E aqui já vai dar a opção de você imprimir o seu recibo. Então, guarde o seu recibo, coloque em sim aqui na telinha que vai aparecer, nessa telinha. Você vai selecionar o local no seu computador aí que você quer guardar o seu recibo. É muito importante você guardar o seu recibo. Esse daqui, quando você clica em sim, esse aqui é o modelo do recibo. Eu tô deixando tampado aí essas informações por medida de segurança, mas você vai ali em salvar, né, tudo certinho. E aí, para você ter acesso a guardar a sua declaração em PDF, tem como também. Na parte inicial do programa, você vai aqui, ó, em opção transmitidas, e aí você procura pelo seu nome, e aí é só você clicar nesse lugarzinho aqui, ó, nessa primeira impressorinha, deixar guardado em PDF que seja a sua declaração. Então é só clicar nessa impressorinha, que vai aparecer essa tela aqui, você dá um OK, e aí vai abrir a sua declaração, tem um disquetezinho ali em cima, né, que é só você salvar a sua declaração, escolher o local aí do seu computador para você salvar e deixar todos os seus dados salvos para futuramente, caso você precise, né, para você já ter garantido aí no seu computador. E bom, pessoal, para você que tem obrigação de entregar apenas em relação ao day trade, é só isso, é bem simples. O mais chatinho é de você organizar de forma correta os seus cálculos, né, para não ter problema com a receita, nenhum erro aí, né? Mas é só isso daí mesmo. Se o seu caso é só esse, eu espero ter ajudado você. Se você precisar de ajuda, tiver alguma dúvida, é só chamar no WhatsApp, que tá aí o link na descrição do vídeo. Se você interessou da planilha, que já otimiza demais o tempo, que ajuda realmente aí com os cálculos pra gente obter, trazer tudo certinho, né? Essa questão nossa do day trade, tanto para você saber como tá a sua situação, como estão os seus cálculos, você também já tem o valor para você emitir a sua DARF. Então, caso você precisar do serviço, qualquer tipo de coisa, é só chamar a gente e eu estou à disposição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, porque assim esse vídeo chega a mais pessoas, me ajuda também, me incentiva a trazer vídeos como este. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar a gente também. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que pode ajudar também. Então é isso daí, espero te encontrar nos próximos vídeos. É nóis, falou e fui!